Olá, seja muito bem-vindo ao curso CNC a Caneta 2.0. De antemão, já quero dizer a vocês para entrar no grupo do Telegram, onde estará todos os membros desse curso. Lá você vai poder tirar suas dúvidas, trocar ideias, se comunicar com outros alunos, ver como que ele fez tal coisa. Se você quiser modificar o projeto, você joga lá dentro, a galera vai se interessar e vai querer fazer também. Então vamos criar essa comunidade desse curso CNC a Caneta 2.0. E lembrando também que eu vou estar dentro do grupo para responder as dúvidas. Então qualquer dúvida que você tiver, pode mandar lá que eu vou resolver. Também peço que você siga cada passo desse curso, mesmo que você já saiba determinada coisa, olhe novamente para você ter certeza do que você está fazendo, principalmente na hora de programar o Arduino Nano. Lembrando que não precisa saber programar, tá? Eu vou disponibilizar o código para você, você vai pegar e colocar dentro do Arduino Nano. Mas mesmo assim, é preciso ter um pouco de atenção para você não fazer errado. Mas pode ficar tranquilo, é tudo muito simples. Essa é a máquina mais simples que eu construí. Quem me segue há um bom tempo sabe que eu já fiz umas 5 máquinas dessa. Uma toda feita de madeira imensa, outra feita com sucata de impressora 3D, outra um pouquinho mais profissional, que foi a máquina do antigo curso, por isso que esse se chama CNC a Caneta 2.0, porque já existiu a 1.0, que é essa máquina que vocês estão vendo aqui. Essa é uma máquina que 750 alunos fizeram, só que tem um porém. Essa máquina, ela não é tão acessível para fazer. Você gastaria aproximadamente R$450 a 500 para fazer uma máquina dessa. Essa nova máquina que vocês vão fazer, você vai gastar menos de R$150. Essa máquina, ela trabalha um pouco mais lento, só que ela é muito mais precisa. Vocês vão entender por quê. Mas o importante é que essa máquina ela é muito barata e funcional. Ela faz exatamente as mesmas coisas das outras máquinas. E novamente eu digo, essa é a máquina mais simples de fazer. Obviamente, com as informações em mãos. Eu estou aqui para te entregar tudo mastigado, você não precisa pensar em mais nada, só seguir o passo a passo. Lembrando que na descrição das aulas vai ter os links para você baixar os arquivos, comprar as peças, é só entrar na descrição de determinada aula que você vai ter acesso ao link. Exemplo, na descrição dessa tem um link para você entrar no Telegram, da próxima vai ter o link para você comprar os materiais, na aula de programação vai ter o link para você baixar os arquivos, enfim. Qualquer dúvida, já entra no grupo do Telegram e manda lá que eu vou te ajudar. Então, os recados são esses, vamos construir uma CNC a caneta baixo custo. Até a próxima aula. A sua CNC a caneta está em cima dessa mesa. Lembrando que o link para você comprar as peças está na descrição dessa aula. Vamos começar pelos motores de passo. Primeiro, o que é um motor de passo? Como o nome já diz, ele é um motor que ele é dividido em passos. Esse aqui em específico, ele tem 200 passos a cada volta. Você consegue até sentir, girando ele um pouquinho aqui, ó, cada passinho que ele dá. Ele dá leves pulinhos assim. Então com esse motor, você consegue controlar exatamente quantos passos você quer que ele dê e também a direção e a velocidade desses passos. Então é um motor essencial para esse tipo de projeto. Esse aqui, ele tem 4 fios e é um motor de passo de 4 fios que você vai precisar. Mas se você tiver ou achar um motor que tem 6 fios, calma que eu vou ensinar como que você corta 2 deles e sobra apenas 4, mas tem que saber qual que você vai cortar. Esse aqui, por exemplo, tinha 6 fios. Olha só, a pontinha do fio branco aqui e a pontinha do fio preto. Cortei os dois. Não vá cortar o fio branco e o preto do seu aí. Isso aqui foi um caso específico do meu motor. Lá na frente você vai aprender a medir para saber qual exatamente é o fio que você precisa cortar. Então vamos usar 2 motores de passos grandes, que é um para o eixo X, outro para o eixo Y. Eixo Y é essa direção e o eixo X é essa aqui. E o eixo que sobe dessa caneta é o eixo Z. E nele vai ser usado esse driver de DVD. Isso aqui, galera, é tirado daqueles drivers de computador. Não serve aqueles tocador de CD convencional que a gente encontra em sucata, porque eles não utilizam motores de passo. Olha só, isso aqui é um pequeno motor de passo. Veja que temos aqui 4 fiozinhos. Então com esse motor você também consegue controlar quantos passos que você quer que ele dê
a direção e a velocidade. Então vai no ferro velho, procura aqueles drivers de DVD branco, já quase amarelo à frente, que com certeza vai ter um desse aqui lá dentro. Também uns mais novos que toca CD também vai ter. Assim que você pegar ele, você vai dessecar ele inteiro, tirar toda a carcaça de plástico, os ímãs, as lentes, deixar só o ferro que segura o laser. Também tire o motor que gira o CD. E o que vai controlar esses motores são esses drivers aqui, ó. O driver, ele serve para distribuir a corrente de modo específico em cada bobina do motor. Como ele tem 4 fios, são 2 bobinas. Então aqui atrás dele você consegue ver que tem um lugar onde saem os 4 fios da bobina. É 1B, 1A, 2B e o 2A. Olha só, esses 2 pininhos aqui da frente, ele é o step e o dir. Step em inglês é passos e o dir é de direção. Obviamente está em inglês, acho que é direction, mas tá aqui, passos e direção. Então é por esses 2 pinos que o nosso Arduino Nano controla os motores. Aqui dentro da cabeça dele, ele vai mandar a informação. Olha só, quero que mova tantos passos para certa direção a certa velocidade. E esse carinha aqui, galera, para quem não conhece, é quase a mesma coisa do Arduino Uno. Só muda que ele é bem pequenininho e compacto. Tem até componentes por baixo aqui, ó. E para facilitar a nossa vida, não ter que ficar ligando fios direto no driver, temos aqui a nossa Shield. Ele vai conectado aqui em cima, ó. Essa é a Shield V4, que é feita para Arduino Nano, mas existe também a Shield V3, que é feita para Arduino Uno. Olha só, temos aqui um Arduino Uno, você vem aqui em cima e conecta ela. E pronto, ela serve exatamente igual a V4. E essa aqui vem com um slot a mais para mais um motor de passo, caso você queira usar 4 motores. Existem projetos que exigem vários motores, até mais que 4. Se você já tem uma dessa em casa, você pode usar nesse projeto, porque o mesmo código que vai para o Arduino Nano é o que você vai usar no Uno. E a pinagem é basicamente a mesma, é só ligar o certo aqui do eixo X, Y e Z. Vem escrito aqui no cantinho, ó, Z, X e Y. Eu recomendo vocês usarem a Shield V4 porque ela já vem com esse pininho aqui, onde você conecta uma fonte de 12 volts. Só vir aqui, encaixar, colocar na tomada. Essa aqui é uma fonte de 12 volts e 3 amperes, mas você pode utilizar uma de 2 amperes. Vai funcionar perfeitamente. E também é baratinho uma fonte dessa. Você paga menos de R$20. Já a Shield V3, ela vem com esses pininhos aqui, ó, que você tem que desparafusar, colocar os 2 fios, positivo e negativo, para aí sim alimentar os drivers. Não dá para alimentar pela porta do Arduino Uno. Além da fonte de 12 volts, você vai precisar também de um cabo USB, mas prestem bastante atenção. Tem que ser um cabo que transmita dados. Por que eu tô falando isso? Não é meio óbvio? Porque no meu antigo curso, o curso CNC a caneta, 1.0 mesmo, o antigo, eu usava um ESP32 e a galera tava usando um cabo USB que é usado geralmente para carregar fone de ouvido, que só tem 2 fiozinhos dentro, positivo e negativo, que só serve realmente para alimentar. Aí vinha relatar para mim que não estava conseguindo conectar o ESP ao computador, mas é justamente por isso, porque estava utilizando um cabo que não foi feito para transmissão de dados. Esse aqui é um cabo de transmissão de dados, você encontra facilmente, muito baratinho em loja de eletrônicos. Esse aqui em específico é um USB Mini. Isso porque meu Arduino Nano, ele é de USB Mini, mas existe também aquele que é da porta um pouquinho maior, que é dessa porta aqui, ó, que ela é bem maior. Mas geralmente quando você compra, ele já vem com um cabo. O cabo é bem curtinho, mas dá para usar. O cabo que vem é esse aqui, ó. Veja que a porta dele é bem grandona, mas eu acho que só vem um cabo na versão da porta USB um pouquinho maior, que é esse cabinho aqui, ó, cabinho azul. E esse cabinho ele já vem blindado. Dentro dele tem uma malha de aço que não deixa interferências agir contra o nosso Arduino Nano. Então essa é toda a parte eletrônica que você vai usar. Vamos agora para a parte mecânica. O que vai mover nossos eixos são essas barras roscadas. Por que eu utilizei isso aqui? Porque, galera, isso aqui custa apenas R$8 uma barra de 1 metro. Então é extremamente mais barato do que utilizar correias ou aquele fuso trapezoidal. Fuso trapezoidal, para quem tem um Ender 3, é aquela barra que levanta o eixo Z. E a correia, basicamente, tem uma pole aqui e uma correia. Obviamente, a correia e o fuso trapezoidal vai trabalhar muito mais rápido do que isso aqui. Porque esse eixo ele tem que dar muitas voltas para mover um pouquinho, olha só. Já a correia ou o fuso, ele com qualquer movimento que você dá no motor, o carrinho já move muito. Com o fuso, a máquina fica muito mais precisa, porém fica bem mais lenta. Mas depois você pode simplesmente alterar, colocar um fuso trapezoidal ou também colocar uma correia. Só estou fazendo aqui um modo que fique o mais barato possível e funcional. Bom, então você vai precisar de 2 barras dessa. Essa barra aqui está com um comprimento de 27 centímetros. Então corte as duas a 27 centímetros. 1 metro de barra dá e sobra. Eu não sei exatamente qual que é a polegada dela, mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que ela tem 7,4 milímetros e quando eu coloco em polegadas, ela tem
0,2928. Então com isso aí dá para você saber qual que você precisa comprar. Não precisa ser exatamente essa. Se for aquela mais grossa, também não tem problema. Recomendo que seja essa para não pesar tanto no motor, já que não vai ter nenhum apoio aqui na frente. Quando o carrinho tiver aqui, ó, ela tende a pender para baixo. Então que seja essa aqui, que ela é um pouco mais leve. Além dela, você vai precisar também de duas porquinhas, que é uma para cada eixo. E o que vai fazer o movimento é nossas corrediças telescópicas. Essa aqui, ela já está modificada, mas originalmente ela vem assim, ó. Aqui nós temos 3 estágios, olha só. Ela movimenta 1, 2 e 3. E vamos precisar apenas de 2, olha só. Aqui nós temos apenas 2 estágios. Então calma que na próxima aula eu vou ensinar como que modifica. É bem simples, é coisa que você faz em 2 minutos cada corrediça. Agora a questão dos MDFs. Não vou mostrar todas as medidas agora, porque fica muito confuso no começo, também não é necessário. Se você quiser já cortar tudo, eu deixei aqui embaixo um PDF mostrando todas as medidas, mas eu recomendo que vocês assistam primeiro para saber se é exatamente assim que você quer a máquina de vocês. Porque você pode sim modificar a sua máquina, você pode fazer ela maior, é só comprar um fuso maior e uma corrediça maior. Essa corrediça aqui ela é de 25 centímetros, mas você pode comprar de 30, 45, pode fazer uma máquina imensa usando corrediça telescópica. Isso aqui é feito para gaveta, mas é muito preciso, obviamente depois que você modifica, porque essa aqui que vem original, esse segundo estágio dela, ela é bem solto, ó, ela se move com facilidade, mas o segundo estágio não, ele é muito fixo aqui. Então, durante a montagem, na próxima aula, você vai ver todas as medidas que você precisa. A cada peça que eu ir pegando ali para montar, eu vou falar para vocês a dimensão e a espessura dela. Já deixo de antemão que vamos usar MDF de 15 milímetros e MDF de 6 milímetros também. É apenas essas duas medidas que vamos usar. Bom, galera, então essa foi a aula de apresentação dos materiais. Se ficou qualquer dúvida, já entra no grupo do Telegram e comente lá qual que foi a sua dúvida, que lá eu vou te responder, ou se algum aluno responder antes, tudo bem também, vá os dois se ajudando. E lembre-se também de avaliar essa aula com 5 estrelas. Então é isso, até a próxima aula. Bom, galera, vamos iniciar a montagem da nossa máquina. Olha só, primeiro eu vou mostrar para vocês os parafusos que eu vou usar. Isso aqui é tudo parafuso de sucata. Então não tem uma medida exata que você precisa ir para construir a sua máquina. Tem vários parafusos aqui que nem é para madeira, mas eu peguei porque vai servir. Então quero que vocês entendam que para construir a máquina de vocês, vocês vão dar um jeito de juntar as peças. Pode ser com cola, inclusive algumas peças eu recomendo que seja com cola, mas algumas realmente precisa ser parafusado. Eu fiz a minha máquina toda parafusada porque eu precisava desmontar depois para gravar as aulas para vocês. Então, ao decorrer da montagem, vou mostrar mais ou menos ali quais parafusos que eu utilizei. Aí com base nisso você vai saber qual parafuso você vai usar ou se você vai preferir colar. Essa aqui é a base da nossa máquina. Ela tem 25 centímetros por 25, então é um quadrado de 25 por 25. A primeira coisa que vamos fazer é colocar as colunas para o eixo X. Esses aqui são MDFs de 15 milímetros que tem 4 centímetros de largura por 15 centímetros de altura. Lembrando que a base é de 6 milímetros, mas você pode usar também uma de 15 milímetros, vai funcionar igual. Você precisa colocar essas colunas rente à lateral e você precisa colocar ela a uma distância de 18,3 centímetros da frente da máquina. Então o começo da coluna tem que estar a 18,3 centímetros, ou seja, 183 milímetros. A mesma coisa para o outro lado. Para fixar, eu vou parafusar de baixo para cima usando esse parafusinho aqui, ó, que tem 2,5 centímetros, mas você pode usar um maior, porque quanto maior, mais vai estar dentro do MDF e mais resistência vai ter. Uma coisa que eu recomendo a vocês é fazer uma escariação no MDF. O que é isso? É abrir um buraco um pouco maior para passar a cabeça do parafuso, para ele ficar rente ao MDF, porque quando você coloca ele na mesa, ele não fica bambo. Então aqui, ó, fica muito retinho, coloca o parafuso e ele fica lisinho aqui por cima. Lembrando que sempre que você for colocar um parafuso, é bom você furar antes usando uma broca de uma espessura um pouco menor do parafuso, para você não acabar esplanando no MDF. Olha só, o parafuso fica rente ao MDF.
Agora vamos começar a trabalhar no eixo Y. Olha só, você vai precisar de dois MDFs de 15 mm, um em cima do outro. Esse MDF ele tem 25 cm de comprimento e 3 cm de largura. Por que precisamos dessa altura de MDF? Porque o nosso motor de passo ele vai aqui embaixo. Então, quando a mesa da CNC vir para frente, ela não pode bater no motor. Por isso, essa elevação, ela vai passar por cima do motor. Você também precisa fazer um furo de aproximadamente 5 mm, ou pelo menos o suficiente para passar uma presilha de nylon, que depois você vai ter que prender o motor. Esse furo está a 4 cm do início do MDF. Esses dois furos têm que estar lado a lado e virado para a frente da máquina, porque o motor de passo ele vai aqui. Então você passa a fita enrolando nele. Bom, vamos lá. Para fixar o MDF aqui, eu usei parafusos, mas você pode simplesmente colar. Como é uma área muito grande, vai ser muito difícil isso aqui descolar futuramente. E o segundo MDF já vai parafusado junto com a corrediça. Vamos aprender a modificar a corrediça. Olha só, quando você comprar, ela vai vir desse jeito aqui. Primeiro você vai destravar ela para o lado. Tem uma borrachinha aqui, ó, que ela trava para manter a gaveta na posição fechada. Então vamos destravar, vamos puxar essa borrachinha para fora. Com a ajuda de um alicate, você vai pegar essa linguetinha aqui, ó, e vai amassar para trás. Você pode quebrar ela. Por que é interessante quebrar? Porque quando você só amassa, ela fica com esse ressalto para baixo. Isso aqui fica ruim para depois você fixar ela no MDF. Então, vem aqui com o alicate, ó, e quebra. Pronto, olha só. Agora você consegue retirar esses dois estágios. Aqui, ó, tem duas barrinhas que é onde fica o rolamento que desliza o segundo estágio. Então, é só puxar aqui, ó, que ele vai soltando. Pronto. Temos aqui as duas barrinhas com 3 rolamentos. Pode ser que o seu tenha menos ou mais rolamentos, mas o interessante é que esses aqui não caem. Vocês vão entender porque eu tô falando isso. Vamos deixar eles aqui. Cuidado que tem graxa, tá? Agora precisamos desmontar esse segundo estágio, porque vamos aproveitar apenas essa parte de trás. O que precisamos tirar agora é essa pecinha preta aqui, ó. Então, com a ajuda de um alicate ou a ponta de uma faca, vem aqui, empurra para trás e vai tentando tirar. Pode estragar essa pecinha que a gente não vai usar ela. Pronto, saiu a pecinha preta. Agora já podemos tirar o segundo estágio do primeiro. Ó, muito cuidado porque agora sim vai cair as bolinhas. Mas lembrando que você não vai usar essas bolinhas para nada, porque essa aqui só faz parte do estágio que a gente não precisa. Então você pode jogar fora essa barrinha aqui, mas as bolinhas é interessante guardar. Eu sempre guardo essas bolinhas aqui. Então nós vamos usar apenas a base da corrediça e o segundo estágio. Originalmente, o estágio vem assim, com a parte mais reta virada para baixo, mas a gente vai colocar ele novamente virado para cima, porque assim a gente consegue fixar parafusos aqui em cima. Se você não lembra a posição que ele vai encaixado, olha só, ele tem essa linguetinha aqui, ó, que ela vai ser travada depois nessa outra linguetinha da base. Então essa parte ela tem que estar ao contrário da outra, porque quando chegar no final que ela vai travar. Para remontar é muito fácil, só pegar essas duas linguetinhas aqui de plástico, colocar uma de cada lado, posiciona bem na lateral assim, ó, segurar de cima com o dedo e a de baixo você apoia pela gravidade. Aí você pega o segundo estágio e coloca aqui por dentro, ó. Se escorregar não tem problema, veja que uma tá na frente da outra, mas isso aqui resolve depois. E vem puxando, ó, até encaixar. Passou todas, agora vem até o final e puxa. Pronto, assim você trava e alinha as duas barrinhas, olha só. Movimento livre. Bom, só encaixei para mostrar para vocês, mas a gente vai ter que desencaixar para parafusar aqui. Para fazer a fixação é muito simples. Escolhe algum desses buracos aqui e coloca parafuso. No meu caso eu vou colocar 3 parafusos. Lembrando a vocês que a parte que sai tem que estar para trás da máquina. Ou seja, essa partezinha aqui, ó, ela tem que sair para trás. Porque como o motor de passo vai estar aqui na frente e depois vai ter uma pecinha colada na base, ela não vai ter como sair para trás. Então ela vai sair para frente, que no caso é atrás da máquina. Agora vamos montar a mesa da nossa CNC a caneta. Essa aqui é a parte que movimenta, do eixo Y. Esse é um MDF de 6 mm que tem 20 cm por 20. Então, um quadrado de 20 por 20 de 6 mm. Aqui embaixo já tem uma pecinha colada, que é a pecinha que segura a porquinha que vai no fuso do eixo Y. Mas ignora ela agora, depois eu vou mostrar para vocês como que você coloca ela. Essa pecinha, ela tem 3 cm de comprimento, 2,3 cm de largura. O rasgo dentro dela tem 1
1,5 cm de profundidade e 1,3 centímetros de largura, mas depois você vai aprender a posicionar ele aqui na nossa mesa. E lembrando, essa largura que eu disse para vocês aqui é dependente da largura da sua porca, porque se você usar uma barra roscada mais grossa, obviamente a porca é maior, aí você vai ter que alterar essa pecinha aqui. Vamos parafusar o segundo estágio na nossa mesa, só que não podemos parafusar diretamente, porque veja que na nossa corrediça, isso aqui fica um pouco abaixo da lateral, então se parafusarmos diretamente aqui, ele vai ficar pegando a beirada na nossa mesa. Então, antes de colocar aqui, vamos colocar um pequeno MDF de 6 mm que tem 20 centímetros de comprimento e 2,5 cm de largura. Então, basta colocar ele aqui e parafusar do jeito que você quiser. Recomendo parafusar porque cola costuma não pegar nesse tipo de material. Se você quiser, você pode colar ele direto aqui e depois você parafusa ele aqui, porque cola entre esses dois materiais aqui funciona muito bem, mas como eu fiz tudo parafusado, primeiro eu vou parafusar ele aqui. É importante você fazer também a escariação para não ficar a cabeça do parafuso atrapalhando, porque agora por cima vamos parafusar o segundo estágio da corrediça. A direção que você vai fixar ele não importa, já que você ainda não colou essa pecinha aqui, então ele pode sair para qualquer lado. Galera, lembrando a vocês que os parafusos têm que ser muito bem calculados para você não acabar atravessando o MDF e ficando feio. Imagina se tem uma ponta de parafuso saindo aqui para cima. Então, calcula direitinho para você não acabar furando o seu MDF. Para fixar o motor, basta você colocar ele rente aqui o começo do MDF. E como você fez os furos a 40 mm, ou seja, a 4 cm de distância, bate exatamente com a espessura do seu motor. Isso é se você estiver usando esse motor que é um pouco maior. Existem motores que eles são um pouco mais finos. Olha só, esse motor aqui, ó, ele é bem mais fino que o outro. Você também pode usar esse motor aqui. Aí você vai ter que furar um pouco mais para baixo. Aí você vê a espessura do motor e faz o furo. Aí é só colocar ele aqui, passar as fitas. Olha só, essa presilha de cima precisa passar por cima desse ressalto que tem um motor, porque se ele ficar por baixo, ele vai ficar pegando no eixo e vai ficar difícil para você fixar a barra depois. Então passa ele ali por cima, aí depois você prende. Para prender é muito simples, vai pressionando o motor lá pro fundo e vai puxando a presilha. Mesma coisa para a presilha de baixo. Agora é só cortar o excesso. Pronto. Agora vamos nivelar a mesa antes de colocar o fuso. Vou pegar aqui uma régua e aqui, ó, ele mede 4 centímetros de altura dessa parte de baixo. Já desse lado está com 4,5 centímetros. Então, a nossa mesa ela está com uma caída de 0,5 centímetro. Então, o que precisamos fazer para nivelar? Vamos folgar os parafusos da base e colocar pequenas arruelas na parte de baixo dele para que ele nivele. Só colocar a arruela de um lado só. Vamos folgar aqui um pouco o parafuso. Vou usar essas 3 arruelinhas aqui, ó. Aí eu boto cada uma do lado de um parafuso. Encaixei ela aqui do lado também e lá na frente. Pronto, agora vamos apertar novamente. Feito isso, agora está marcando 42,5 mm e o lado de cá também está marcando 42,5 mm. Então, nivelamos a mesa. Tudo isso vai depender da fabricação da corrediça que você comprou. Pode ser que ela venha meia torta, porque isso não significa muito quando é uma gaveta. Porque como tem cada uma de um lado, o nivelamento nesse ângulo aqui não importa muito. Mas aqui, pra gente importa e muito. Porque depois, a caneta ela vai fazer um movimento reto. E se a bancada estiver descendo, nesse movimento aqui é como se a caneta estivesse subindo do papel, mas na verdade é a bancada que está descendo. Com isso aqui nivelado, agora você vai colocar essa pecinha de MDF. Antes de colar a porca na pecinha, pegue apenas a parte de madeira, aí você vai trazer ela até lá atrás e faça de uma forma, você vai colar essa pecinha bem na frente do eixo do motor. Depois que você colocou bem na frente, você vai regular a distância do eixo do motor. Coloque ela a 0,5 centímetro de distância do eixo do motor. Aí pronto, é só colar a pecinha de MDF nessa posição. Depois que você colocou o MDF, você vai pegar a porquinha, encaixar dentro do MDF e garantir que o buraco da porquinha está exatamente na frente do eixo do motor. Não pode estar deslocado para nenhum lado. Aí depois que você colocou, é só pingar um pouquinho de cola e pronto. Vai estar travada a porquinha dentro do MDF, que também já está centralizado. Agora vamos fazer o acoplamento entre a barra roscada e o motor. Para isso, eu vou usar um espaguete termorretrátil. Se você não sabe o que é isso, é basicamente um isolador que quando você aquece, ele reduz o tamanho, ele comprime. Mas se você não tiver, você pode inventar outra coisa para tentar travar esse eixo. Isso aqui, galera, é bem baratinho. Então, eu vou pegar um pouco de cola, eu vou passar no eixo. Vou passar também no eixo do motor.
Vou colocar o espaguete dentro da barra e até o final do eixo do motor. Lembre-se de empurrar bem a barra contra o eixo para você fixar o mais próximo possível um do outro. Já liguei aqui o meu aquecedor térmico e eu vou soprar ar quente aqui em cima, ó. Veja que ele vai reduzindo o seu tamanho, ele vai comprimindo. Tente dando uma giradinha. Sopre por baixo e segure na posição até a cola secar. Vamos esperar um pouquinho. Com a cola já seca, você vai pegar a barra roscada e vai parafusar na porquinha. Bom, só a pontinha já é suficiente. Agora vamos para o eixo X. O eixo Y já foi finalizado. Para o eixo X, eu vou usar esse pedacinho de MDF de 25 centímetros de comprimento e 3 centímetros de altura. É só colocar ele aqui na frente, alinhar as laterais e a parte de cima. Pronto, agora vamos colocar a nossa corrediça. Dessa vez, o lado que sai tem que ficar para cá, porque o nosso motor vai ficar desse lado. Essa parte aqui é importante você não colar, porque depois teremos regulagens. Porque imagine que você não conseguiu deixar 100% reta essa mesa aqui. Se ela tiver minimamente caída para cá, você pode vir aqui nessa barra e regular. Ó. Você pode descer um pouco ela e pronto, já vai nivelar com a mesa. Então, parafuse que você consegue regular depois. Na outra parte da corrediça, vamos colocar essa pecinha que vai segurar o eixo Z. Ah, eu esqueci de falar. Esse MDF, ele tem 2,5 cm por 12 centímetros. Agora, para fazer a montagem, é basicamente a mesma coisa. Lembrando que nessa corrediça você faz o mesmo trabalho que eu ensinei na outra. Eu só não expliquei de novo porque é basicamente a mesma coisa. Então você vem, encaixa entre as duas pecinhas que escorrega. E pronto, é só encaixar o eixo X. Puxa até o final. Pronto, eixo já está livre. Agora vamos montar o cabeçote que segura a caneta no eixo Z. Depois a gente coloca ele lá no eixo X. Vamos pegar um MDF de 6 mm e fazer um quadrado de 6 por 5. Vamos pegar também dois MDFzinhos de 6 mm de 4 cm de altura por 2,5 cm de largura. Aí você vai parafusar os dois na parte de baixo. Olha só, os 6 cm é na altura e os 5 cm é na largura. Então vem aqui, ó, na parte de baixo e coloca as duas pecinhas. Nessa parte, eu recomendo que vocês colem, porque parafusar esse MDF aqui é muito fininho, você pode rachar ele. Foi o que eu fiz, né? Acabou rachando aqui as duas peças, mas não tem problema, o parafuso vai segurar bem. Mas eu indico a vocês que colhem. Agora você vai pegar um MDF de 5 cm de altura por 2,5 cm também. Aí é só colocar ele aqui na frente e parafusar. Recomendo que antes de parafusar ou colar, faça um furo aqui no meio. Esse furo é referente ao parafuso que você vai usar para travar a caneta. Então vai depender da espessura do seu parafuso. E também, de acordo com o parafuso, você precisa de uma porquinha. Coloque uma porca colada na parte interna. Então vai ficar assim e você vai passar o parafuso assim. Pronto, olha só, tudo muito bem fixo. Agora você tem que garantir que essa parte onde segurava o laser está à frente de qualquer outra coisa que está passando por aqui. Então se tiver qualquer plástico você tira, se tiver algum pedaço de metal você corta, serra, vê o que você faz. Porque olha só, a gente vai fixar isso aqui no carrinho que segurava o laser. Então quando ele movimentar, não pode pegar em nada aqui embaixo. Esses carrinhos geralmente é feito de metal. Você tira tudo de plástico que tem nele e vai ficar alguns furos. Escolhe algum desses furos aqui para você fixar o cabeçote que segura a caneta. Eu vou fixar com dois parafusos, um aqui e o outro aqui no canto. Olha só, passei o parafuso todo pelo furo e vou passar ele agora dentro do carrinho que segura o laser. Saiu aqui atrás uma pontinha. Nessa pontinha, vamos colocar uma porquinha. Pronto, primeiro parafuso muito bem fixo. Mas por que eu coloquei primeiro um parafuso para depois colocar o outro? Veja que ali embaixo, ó, ele tem um vão entre o final aqui do MDF e o começo do metal. Entre esse vão, eu vou colocar essa porquinha aqui que vai servir como bucha, porque aí eu posso fazer um aperto sem entortar nada. Aí é só passar a porca lá por trás e, por incrível que pareça, ela dá o espaço certinho que faltava. Pronto, agora vamos pegar o outro parafuso. E também coloca a porquinha. Pronto, eixo Z já está finalizado. Para fazer o aperto da caneta, você vai usar um pedacinho de MDF de 4,5 cm por 2,5 cm. Cole uma arruela onde sirva a ponta do parafuso nela. Então aqui, ó, você vai passar ela aqui por dentro, deixa ela encostada ali, pega o parafuso, enrosca na porquinha que tem aqui atrás. É importante ter essa porquinha para você ter aperto. Por isso é importante ser reforçada essa parte aqui, porque é como se fosse uma prensa. Isso aqui vai estar sendo forçado para trás. Então, faça uma estrutura bem legal aqui, ó. Agora é só colocar a caneta e parafusar. E pronto.
Vamos tirar aqui. Agora vamos fixar o eixo Z no eixo X. Vamos desencaixar aqui para facilitar. Então eu vou colocar primeiro uma arruela e no parafuso também vai uma arruela. Então serão duas arruelas. Aí é só parafusar. Pronto, eixo Z já fixado. Vamos encaixar ele aqui novamente. Movimento livre. E movimento livre também. Agora vamos fixar o motor do eixo Y. Eu fiz aqui 2 furos na coluna. Por esses furos, você vai passar mais 2 presilhas de nylon. Para colocar o motor, encosta essa base aqui, ó, em cima da coluna. Então seus furos têm que ter uma distância maior do que a distância dessa bordinha aqui para a parte de baixo do motor. Coloca a cabeça da fita nessa base aqui. Vamos puxar a ponta para outra também. Pronto, agora é só cortar também o excesso. Motor muito bem fixo. Agora vamos fixar a pecinha que segura a porca do eixo X. Eu fiz esse pedacinho de MDF aqui, mas isso vai ser muito subjetivo, porque essa parte ela é fixada no driver do DVD. Então vai depender de onde vai ter um furo para você fixar esse negócio. Se não tiver um furo aqui e não tiver em nenhum outro lugar, faça um furo usando uma broca. E aqui, ó, é o mesmo processo. Alinhe perfeitamente o buraco da porca com o eixo do motor. Veja se está batendo perfeitamente. No meu caso está, então eu vou parafusar. No meu caso, o MDF é de 55 mm, que é 5,5 cm, por 20 mm.5. E aqui eu fiz um rasgo pegando de baixo para cima, mas o ideal é você fazer aqui na frente também. Faça um rasgo de 2 cm de profundidade com 13 mm de largura, que aí você consegue encaixar a porquinha. Com isso você vai conseguir fazer essa regulagem. Aí na hora de fixar, você faz a regulagem da altura, até ficar perfeitamente centralizado no eixo do motor. E a fixação da barra é exatamente a mesma que usamos no eixo Y. Vamos colocar aqui um pouco de cola no eixo do motor também. Aí você coloca o macarrão termorretrátil e coloca no eixo do motor. Lembrando de empurrar bem a barra contra o eixo para manter o mais próximo um do outro possível. Galera, eu estou usando soprador térmico, mas você pode usar qualquer coisa que produza calor. Um isqueiro, só tome cuidado com o isqueiro para você não acabar queimando o espaguete termorretrátil. Agora é só vir e parafusar na porquinha. Pronto, já fizemos também o eixo X. Então, todos os eixos já estão finalizados. Vamos fazer agora a parte eletrônica. Olha só, primeira coisa que você vai fazer é tirar todos esses pininhos verdes aqui, ó. Caso a sua placa tenha vindo com isso. Se não veio, pode deixar do jeito que está. Então vamos vir aqui, ó, pegar um alicatezinho e ir puxando todos esses pininhos. Agora vamos colocar o Arduino Nano. A parte do USB fica contrária à parte da conexão 12 volts. Muito cuidado para não colocar do lado ao contrário, senão você vai queimar o seu Arduino Nano. Muito bem encaixado. Na hora de encaixar, nunca force pelo meio. Encaixe pelas laterais. Pegue assim, ó, com cuidado e vai encaixando. Agora vamos colocar os drivers. Atrás do driver tem as marcações das bobinas. Essa partezinha tem que estar virada para o lado onde tem a saída dos pinos. E aqui por baixo, ó, veja que a conexão é direto para eles. É onde vai sair as bobinas do motor. No caso do driver A4988, você também pode ter como referência essa partezinha do trinpot, que é onde você regula a corrente que vai para o motor. Mas se você estiver usando outro tipo de driver, aquele roxo, por exemplo, a conexão dele fica para cima. Aí você coloca todas para cima. Tome cuidado, eu disse roxo. Existe um vermelho que também é A4988, então ele também é para baixo. Desse A4988 só existe verde e vermelho. Todos os componentes já estão no lugar. Agora vamos conectar os motores. Olha só, os motores de passo geralmente têm 4 fios, mas vou explicar para vocês também quando tiver 6 fios, quais são os 2 fios que você vai cortar. Primeiro eu vou desenhar um motor de 4 fios. Temos aqui um fio, o outro fio aqui, entre eles tem uma bobina. Aqui temos o rotor, aqui nós temos um fio, o outro fio e entre eles também tem uma bobina. Olha só, é dessa forma aqui. O motor de 6 fios é da seguinte forma: tem um fio, outro fio e mais um fio de um lado. Então é uma bobina que passa pelos 3 fios, sendo o fio do meio dividindo a bobina principal. Aqui tem o rotor e aqui também temos mais 3 fios. Se você ligar esse motor com esses 2 fios de cima e de baixo aqui, ele vai funcionar exatamente igual o motor que tem 4 fios apenas. Mas como que você vai descobrir qual que é esses 2 fios do meio que você precisa cortar? É da seguinte forma: se eu pegar o multímetro na escala de continuidade e eu medir essas duas pontas, eu vou ter algum sinal, um sinal de resistência, porque aqui nós temos uma bobina. Mas se eu pegar o multímetro e medir esses 2 fios, não vai dar nada, vai dar 0. Então sabemos que esse fio e esse é de uma bobina. Então, por exemplo, temos aqui 4 fios.
Se eu medir esse fio com esse e der algum sinal, sabemos que esse é uma bobina, logo esse aqui também é uma bobina. Mas se eu medir esse e não der sinal nenhum, então eu vou pegar outro fio e medir com ele. Se bateu, deu uma bobina, quer dizer que essa bobina é correta e essa também é uma bobina. Por que você precisa saber disso? Porque para conectar aqui, você precisa colocar os fios corretamente, bobina do lado da outra. E precisa ser da seguinte forma: esses dois é bobina e esses dois é bobina. Nunca vai ter, exemplo, esses dois do meio é a bobina e os dois de fora também é outra bobina. É sempre uma do lado da outra. Então aqui temos a bobina 1 e aqui a bobina 2. Junte uma do lado da outra e conecte nos 4 pinos. Desta forma aqui, temos duas bobinas e duas bobinas, uma do lado da outra. Aqui eu conectei só de exemplo, nem é aqui o lugar dele. Então vamos entender agora como que funciona o de 6 fios. Olha só, eu tenho aqui um motor de passo que ele tem 6 pinos. Eu vou colocar uma ponta no primeiro pino e a outra no segundo. Marcou 1,5 ohms. Vou colocar no primeiro e no terceiro. Marcou 3 ohms, é o dobro. Então já sabemos que o pino 2 é o fio da bobina do meio. E obviamente aqui, depois do 4, 5 e 6, nenhum mais dá sinal. Então eu já vou pular direto para o pino 4 e vou medir com o pino 5. 1,5, pino 4 com o pino 6. Deu 3 ohms. Então sabemos que o pino 5 é o fio do meio. Nesse caso aqui é meio óbvio porque é um conector. Então fio 1 e 3 é a bobina, fio 4 e 6 é a outra bobina. Porém, existem motores que eles saem os 6 fios direto lá de dentro. Então realmente você precisa medir ali para saber qual que é a bobina correta. Sabendo disso, agora vamos conectar os motores. Bom, a conexão agora é muito simples. Já vem marcado aqui, ó, X, Y e Z. Então aqui você vai ligar os fios do motor do eixo X, aqui você vai ligar os fios do motor do eixo Y e aqui você vai ligar os fios do motor do eixo Z, que inclusive não mostrei para vocês, mas tá aqui, ó. Coloquei 4 fiozinhos nos pininhos do motor. Esse motor, ele vem com uma membrana soldada aqui. Você pode tanto soldar por cima dessa membrana ou tirar ela fora e soldar direto nos pininhos. Vai funcionar igual. E nesse motor já está dividido as bobinas da seguinte forma: os 2 primeiros pinos é uma bobina e os outros 2 é a outra bobina. Então já soldei esse fio aqui, que é como se fosse uma malha. Então eu sei que esses 2 primeiros aqui é uma bobina e os outros 2 é a outra bobina. Então aqui vamos ligar o eixo Z, vamos ligar o eixo Y, agora vamos conectar o eixo X. Pronto, olha só, depois pode ser que você tenha que mudar a posição da bobina, porque é o seguinte: se eu colocar esse motor aqui para ir para cá e ele for para cá, ele está invertido. Então você vem aqui no eixo X e coloca a primeira bobina no lugar da segunda e a segunda no lugar da primeira. Basicamente vai desconectar, girar e encaixar na outra posição, desta forma aqui. Agora é só encaixar o USB no nosso Arduino Nano e conectar no computador. Vou procurar um jeito aqui de organizar onde vai ficar a placa e organizar essa emaranhada de fios. Pronto, dei uma boa organizada em todos os fios e também fixei a placa lá no fundo. Eu fixei ela usando parafusos. Muito cuidado ao colocar parafusos nessa placa, porque ela tem uma certa distância até chegar no MDF, e se você apertar, ela vai entortar e pode até quebrar alguma trilha. Então apenas encosta o parafuso na placa, só para ela ficar fixa no lugar. O fio do eixo Z passa aqui por trás do motor do eixo X, entra ali por trás, aí vem os dois juntos, o fio do eixo Z e do eixo X, entra ali por baixo e é conectado na placa. E aqui o do eixo Y passa por aqui, aí ele vai lá para trás e encaixa também na placa. Aí aqui ficou fácil a conexão para o computador, só vim aqui encaixar, e também ficou fácil a conexão para a fonte de alimentação. Então galera, essa foi a aula de montagem. Espero que todos tenham entendido. Se ficou qualquer dúvida, entre no grupo do Telegram e comente sua dúvida lá. Então é isso, agora vamos para a aula de programação, que também é muito simples.